Bom, pessoal, vamos continuar então. Continuando sobre raciocínio lógico, hoje nós vamos falar sobre combinação simples. Tá? Então, eu vou passar aqui para vocês uma série de exemplos, tá? Para ver se vocês conseguem pegar o ritmo para fazer os exercícios que vão ser propostos. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, então olha só. Combinação é um tipo de agrupamento no estudo sobre análise combinatória. Na combinação simples, a ordem dos elementos do agrupamento não interfere no resultado. Em outras palavras, né, agrupar significa formar grupos, formar comissões, tá? Então, toda vez que a gente estiver falando algum exercício onde você quer formar grupinhos, de quantas formas eu posso formar um grupo? Então, a gente vai usar a combinação. E para trabalhar com combinação, nós vamos usar essa formulazinha que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Ela pode ser apresentada de duas formas. Essa primeira aqui é a menos usual, né? Observe, usar dessa forma aqui é menos usual. O mais comum é usar assim, ó. Vamos ver o que significa cada um desses itens, né? O N significa a quantidade de elementos do conjunto. Então, esse aqui é a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto. E o P é um número natural menor ou igual a N, que representa a quantidade de elementos que irão formar o agrupamento. Em outras palavras, o N é o total de elementos que eu tenho e o P é o tamanho do grupo que eu quero formar. A gente lê assim, ó, combinação tomados de N a P ou tomados de NP. Em cima da fração vai ficar o N fatorial. Embaixo da fração vai ficar o P fatorial vezes, aqui vai ter um vezes, apesar que não tem na fórmula, mas é uma multiplicação. Aí você vai subtrair o N menos o P, N menos P fatorial, ok? Tá bom, a fórmula é essa aqui, a que nós vamos usar. Agora vamos fazer alguns exemplos para a gente entender o que seria essa combinação. Combinação é formar grupos. De quantas formas a gente tem de formar grupos? Vamos lá? Vamos pegar um exemplo aqui para facilitar o entendimento, que é sobre a Mega Sena. Então, olha só. Eu temos aqui que a aposta mínima, né, da Mega Sena é quando você marca 6 números lá na cartelinha, né, que custa por volta de R$ 4,50. E se você acertar esses 6 números, você pode ganhar um prêmio. Olha só, eu estou colocando aqui uma suposição, ó, o prêmio de 5,5 milhões, por exemplo. Bom, eles arrecadaram nesse exemplo aqui cerca de 31 milhões 965 mil reais. Ou seja, ele está dando um prêmio de 5 milhões, mas arrecadaram 31 milhões. Então é um lucro bem grande, né, que eles têm, né? E aí o próximo concurso eles já vão aumentar, né, de 5 milhões para 33 milhões. Por quê? Porque eles arrecadaram bastante e não houve ganhador. Então aqui são as dezenas que foram sorteadas e foram ganhas. A pergunta é bem simples, né? Se uma pessoa deseja ganhar na Mega Sena, qual é a chance que ela tem de ganhar? Vamos lá, pegando na fórmula, a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse N é o número de elementos que eu tenho no total. Eu sei que uma cartelinha lá da Mega Sena, ela tem um total de 60 números, né? Ela tem um total de 60 números. E para mim ganhar na Mega Sena, basta eu acertar quantos? 6, ou seja, eu vou fazer um grupinho, né, de 6 dezenas, e se eu acertar essas 6, eu vou ganhar na Mega Sena. Jogando na fórmula, ó, o 60 faz o papel de N, então ó, N fatorial ficou 60 fatorial. O P é o tamanho do grupo, ou seja, eu quero formar um grupinho de 6 em 6. Eu quero saber quantos grupinhos de 6 em 6 eu consigo formar com 60 números, para mim saber quantos grupinhos diferentes existem para concorrer contra o grupo que eu escolhi. Então, olha só. P é o grupo, então o P é o tamanho do grupo, 6. E aqui tem N menos P, então é 60 menos 6. Então, olha só. 60 menos 6 vai dar 54. Tá aqui, ó. Lá em cima é 60 fatorial. O que eu vou fazer? Eu vou desmembrar o 60 fatorial até chegar no 54, ó. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54. Para quê? Para que eu possa cancelar o 54 fatorial. Agora eu vou desmembrar esse 6 aqui embaixo, que é 6 fatorial. Ó. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você desmembra o fatorial até chegar no 1. E agora você pode multiplicar tudo em cima e dividir pela multiplicação do denominador, ou você pode simplificar, tá? Multiplicando tudo em cima, dividindo pela multiplicação dos elementos de baixo, eu chego a esse número aqui, ó. 50 milhões 63.860. Ou seja,
Esse aqui são a quantidade de apostas diferentes que podem ser feitas na Mega Sena. Ou seja, uma delas é a campeã. Imagina, você tem 50 milhões de possibilidades de ganhar um prêmio. Um deles é o vencedor. Bom, como cada aposta custa 4,50, eu fiz aqui um exemplo. Ó. Se eu multiplicar, então cada um desses 50 milhões é uma aposta. Então, se eu multiplicar por 4,50, quanto eu deveria gastar para me apostar em todas as combinações possíveis? Eu deveria gastar 225 milhões, 287.370 reais. Se eu apostar 225 milhões, ou seja, eu tenho 100% de certeza que eu vou ganhar na Mega Sena, porque eu fiz todas as apostas possíveis. Então já não é vantajoso, né? Se o prêmio é de 5 milhões, né? Quem está aqui, ó, você ia gastar 225 milhões de aposta para ter certeza de ganhar 5 milhões. Então não vale a pena fazer todas as apostas, né? É verdade. Bom, vamos fazer mais alguns exemplos para vocês ficarem mais familiarizados com o conteúdo. Olha só, de quantas formas diferentes podemos formar uma comissão composta por 2 homens e 2 mulheres, num grupo de 10 homens e 23 mulheres. Então aqui nós vamos fazer 2 continhas, ó. Vamos lá, com calma aqui. A fórmula é essa. Primeiro vamos fazer a formulazinha com os homens. Qual é o total de homens que eu tenho? Tenho 10. E eu tenho que formar uma comissão com quantos homens? Eu tenho que formar uma comissão com 2 homens. Então, eu tenho 10 pessoas e eu quero formar grupinhos de quanto? De 2. Jogando na forma, ó, 10 fatorial, aí vem o P, 2 fatorial, e aqui você subtrai os dois, ó, N menos P, então fica 10 menos 8, menos 2, né? Aí, quando eu subtraio, ficou 2 fatorial e 8 fatorial. Como é que eu resolvo isso agora? Eu vou desmembrar o de cima, que é o maior, até chegar no maior que tiver aqui embaixo, no caso 8, né? Então, desmembrando, ó, 10, 9, 8. Para quê? Para que eu possa cancelar esse 8. Mas o que é o 2 fatorial? 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Que é 2 vezes 1 é o próprio 2, certo? Então, aqui ficou 10 vezes 9 dá 90, dividido para 2, 45. O que significa isso? Significa que existe 45 formas de eu escolher 2 homens para fazer parte do quê? Dessa comissão. Agora vamos ver as mulheres. No caso das mulheres, eu tenho quantas mulheres? Vamos lá. Eu tenho agora quantas mulheres? 23. E eu preciso formar nessa comissão quantas mulheres? Eu preciso de quantas? Eu preciso de 2. Então na fórmula eu tenho, ó, total 23 e eu quero formar grupinhos de quanto? De 2. Jogando na fórmula, ó, 23 fatorial, 2 fatorial, subtrai aqui dentro do parênteses, 23 menos 2, vai ficar 21. Vou desmembrar o 23 até chegar no 21, para mim cancelar. Vou multiplicar 506 dividido por 2 fatorial, que é 2. Dividindo deu 253 duplas, né, de mulheres. Então eu tenho 45 duplas possíveis, diferentes de você formar, e eu tenho 246 duplas possíveis para você formar. Aí o que acontece? Observe que aqui no problema eu quero formar duplas com homens e mulheres. O que significa isso, professor? Porque se você está vendo a palavrinha e, significa que os dois resultados eles têm que ser multiplicados. Se você estivesse lendo ali a palavrinha ou, quer dizer que as duas respostas elas têm que ser o quê? Somadas. Então eu quero grupos que tenham homens e mulheres. Então o que eu vou fazer com essas duas respostas? Eu tenho de homens e de mulheres. Eu vou multiplicar, ó. Eu vou multiplicar essas duas respostas. Então chegamos à conclusão de 11.385 formas de montar o quê? Uma comissão. Lembrando que se aqui tivesse ou, eu teria que fazer o quê? 45 mais 253. Eu teria que somar, ok? Não esqueça disso, que é uma dica bem importante. Mais um exemplo. Então a letra B é a resposta certa. Exemplo número 2. Quantas combinações com 4 elementos podem ser montadas com 10 primeiras letras do alfabeto, de tal forma que sempre comecem com a letra A? Então vamos lá. Eu tenho que formar então uma letra A fixa. Então vamos entender. Eu quero quantas combinações com 4 elementos podem ser montadas com as 10 primeiras letras do alfabeto?
Eu fiz aqui, mas vamos fazer o seguinte, para você entender melhor. Olha, por que que é 9? Porque a letra A, vamos lá, as 10 primeiras, vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o J. I, J. Bom, ele quer que a letra A seja fixa, ó. Sempre comecem pela letra A. Então eu vou pegar a letra A e vou deixar ela o quê? Fixa. Como eram 10 primeiras letras, ficou quantas aqui, ó? Ficou um total de 9. Então, ó, esse meu N aqui da fórmula, ó, que é o total de elementos, é quanto? 9. E eu quero formar combinações, olha só, eu quero formar combinações de quantas letrinhas? De 4 elementos, ou seja, de 4 letrinhas. Só que, como eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, eu quero formar 4 letras, a letra A tem que ficar em primeiro, ela tem que ficar aqui, ela tem que ficar o quê? Fixa, letra A, fica fixa. Então, quantas casas ou quantas letras eu posso misturar, né, para formar comissões? Eu posso só misturar 3, ou seja, aqui eu poderia colocar o E, o G e o J. Pronto, mas a letra A tem que permanecer aqui. Eu posso colocar o E e o D. Aí, ó, já é uma outra combinação. Eu posso tirar o J e colocar o B. Outra combinação, ok? Então, quantas letrinhas eu tenho aqui para ficar misturando? Apenas 3. Então, olha só. Eu tenho agora um total de 9 letras e o meu grupinho só pode ter 3. Tá? Meu grupinho de misturar só pode ter 3. Por quê? Porque o A nunca vai sair daqui, ele vai ser fixo. Por isso que o P vai valer 3. Aí é só substituir na fórmula e vamos ver como é que vai ficar. Aqui a gente tem, deixa eu apagar aqui para você visualizar. Ó. Aqui a gente tem 9 fatorial, que são as 9 letras, fora a letra A. Né? E aqui eu tenho 9 menos 3, né? Que deu 6. Desmembrando 9 até chegar no 6 para cancelar. E eu sei que o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai me dar o quê? 6. Eu posso multiplicar tudo em cima ou simplificar. Ó. 3 com 9, aí aqui fica 3. O 2 eu simplifico com 8, aí o 8 vira 4, né? Porque 8 dividido por 2 é 4. Aí é só multiplicar. 3 vezes 4 vezes 7, que vai dar 84. Tá? Então eu posso formar 84 grupos de 4 letras, com a letra A sempre no início. Lembre-se, eu só vou jogar nessa fórmula quando eu estiver formando grupos. Veja esse exemplo mais interessante. Ó. Sobre uma reta, marcam-se 6 pontos, e sobre uma outra reta, paralela à primeira, marcam-se 5 pontos. Determine o número de triângulos que podem ser formados unindo 3 quaisquer desses pontos. Então, aqui na primeira reta, eu tenho, né, deixa eu pegar aqui uma vermelha. Aqui nessa primeira reta, eu tenho 6 pontos. Pode olhar aí, ó, A, B, C, D, E, F. E nessa aqui eu tenho 5 pontos. Aí ele está perguntando o seguinte: quantos triângulos eu consigo formar unindo 3 desses pontos? Então vamos lá, vamos lá. Eu posso unir o A, o G e o B e o A de novo. Olha só, formei um triângulo. Mas eu posso também unir o A no B no H. Olha só, formei outro triângulo. Eu posso formar também, ó, A, F, H. Ó, formei mais um triângulo. Eu poderia também formar um triângulo no I, E, J. E de novo, ó, outro triângulo. Então ele quer saber quantos triângulos eu posso formar. Já percebeu que é bastante, né? Observe que eu tenho sempre que pegar 2 numa reta e um na segunda reta. Ou eu poderia pegar 2 aqui embaixo e um lá em cima. Poderia pegar, ó, G no F, no C, no G de novo. Então, olha só, mais um triângulo. Então, eu posso fazer muitos triângulos. Ele quer saber quantos triângulos eu posso formar. Então, qual é a ideia? A ideia aqui é formar, então, grupos de 3 em 3. Ó, se eu formar grupinhos de 3 em 3, cada grupinho desse é um triângulo. Concordam? Cada grupinho desse é um triângulo, porque 3 pontos, né? A, B, C. 3 pontos significa o quê? Que eu estou formando um triângulo. Então, se eu formar grupinhos de 3 em 3, eu estou formando triângulos. Só que tem um detalhe. Se eu ligar, por exemplo, o ABC, aqui no meu desenho, eu vou ligar, ó, o ponto A no ponto B no ponto C.
eu não formei triângulo. Para mim formar triângulo, eu tenho que ligar dois pontos lá em cima e um ponto aqui embaixo. Ó. Aí eu formo o quê? Triângulo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, então, primeira coisa, eu vou formar todos os triângulos imaginando que esses pontos não estejam na reta. Tá? Então, vamos lá, ó. Pegando a fórmula, eu vou ligar lá, por exemplo, ABG é um triângulo, certo? Então, vamos pensar o seguinte. Se eu pegar na reta R, né? Se eu pegar na reta R, todos os pontos estão sobre a reta R e formar grupinhos de 3 em 3, isso vai ser um triângulo. Ó, eu tenho quantos pontos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 pontos. Vou formar um grupinho de 3 em 3. Então, 6 fatorial, 3 fatorial, subtrai, porque eu estou jogando nessa fórmula aqui. Ó. Então, dá 6, aí eu vou desmembrar o 6 até chegar no 3 para cancelar. Esse 3 fatorial é 3, 2, 1. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então, eu corto 6 em cima com 6 embaixo. Cheguei aqui à conclusão de 20. O que acontece com esse 20? Esse 20 aí é o número de triângulos. 20 triângulos que eu faço sobre a reta R. Só que como os pontos estão alinhados, isso aqui são chamados de 20 não triângulos. Eu vou até escrever aí, ó. Isso aqui significa ó, não triângulos. Por quê, professor? Porque esses 20 grupos de 3 não formam triângulos. Aqui está ABC, ABD, ABE, BCE, CDF, não forma triângulos. Por quê? Estão sobre a reta R. Vamos pensar agora na reta S. Eu tenho 5 pontos na reta S. Então, se eu formar com esses 5 pontos todos os grupinhos de 3, também não vai ser triângulos. Ó. Joguei na fórmula, fazendo continha, cancela. Aqui vai ser 6 vezes 5, 6 vezes 5, 30. Cancela aqui, aqui fica 2. 30 vezes 2 dá 60. Significa o quê? Que isso aqui também são não triângulos. Certo? Por quê? Porque todos esses 60 grupos de 3 estão na mesma reta. Então, qualquer grupo ligar esses 3 pontos não vai formar um triângulo. Então, eu formei um total de 80 que não são triângulos. Tá? 80 coisas que não são triângulos. Então, vamos lá. Agora, se eu pegar e esquecer as retas, imaginar que todos esses pontos não estão sobre as retas. Então, você concorda comigo que qualquer 3 pontos que eu ligar vai formar um triângulo. Então, aqui eu tenho 6 em cima, mais 5 embaixo. Então, eu tenho um total aqui de 11. Tá aqui, ó. 11 pontos. Vou formar grupinhos de 3 em 3. Então, 11 fatorial, jogando na fórmula, né? Olha lá, cancela. Daqui dá 990 dividido para 6, deu 165 o quê? Grupinhos de 3 em 3. O que você tem que observar aqui? É que nesse grupinho aqui de 165, grupinhos de 3, aqui dentro é o total geral, ou seja, aqui dentro tem triângulos verdadeiros e triângulos falsos. Aqui tem os dois, porque aqui eu estou jogando todos os pontos. Ó. Triângulos verdadeiros e triângulos falsos. Mas quantos são os triângulos falsos? São 80. Então, basta eu subtrair, né? Ó, total de triângulos, 165, menos os triângulos falsos, os que não são triângulos. Por quê? Porque eles estão na mesma reta. Subtrai, dá um total de 85 triângulos verdadeiros. Ou seja, quantos triângulos eu consigo desenhar ligando 3 pontos? Eu consigo desenhar 85 triângulos. Tá? Esse é um exercício bem interessante que já caiu também em Enems passados. Mais um. Exemplo número 4. No hospital há 3 vagas para trabalhar no berçário, 5 no banco de sangue, 2 na administração. Se 6 funcionários se candidataram para berçário, 8 para banco de sangue e 5 para administração, de quantas maneiras distintas essas vagas podem ser preenchidas? Então, aqui são 3 continhas separadas. Vamos lá? Primeiras vagas. Eu tenho 3 berçários, banco de sangue e administrativo. Agora, os candidatos. Eu tenho 6 para berçário, 8 para banco de sangue e 5 para administrativo. Então, vamos ver quais são todas as possibilidades de grupos de pessoas diferentes. Vamos lá. Para facilitar o nosso entendimento aqui. Se você observar, o que a gente tem aí? A gente tem um total de pessoas e uns grupinhos que a gente quer formar. Né? Então, olha só. Para berçário, eu tenho quantas pessoas? Eu tenho 6.
E eu quero contratar quantos desses 6? Eu quero contratar 3. Então eu tenho 6, que é o total, e um grupinho de contratar, que é 3. Bom, para banco de sangue, eu tenho um total de quanto? De 8. E eu quero contratar quantos? 5. Para administrativo, eu tenho 5 candidatos, é o total. E eu quero formar grupinhos de quanto? De 2 em 2. Para me ver quais são os possíveis modos de você contratar. Agora observe, eu tenho combinação, 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 certo? Observe que eu estou multiplicando essas combinações. Por quê? Porque eu não quero contratar berçário ou banco de sangue ou administrativo. Eu quero contratar 3 para berçário e 5 para banco de sangue e 2 para administrativo, tá? Observe que até aqui no texto tem, ó, o E para comprovar que eu estou querendo contratar E, tá? Então, se é E, eu já falei lá anteriormente, se é E, eu vou multiplicar os resultados. Agora eu vou jogar cada um deles na fórmula. O primeiro eu joguei na fórmula, o segundo eu joguei na fórmula e o terceiro também joguei na fórmula. Vamos fazer as continhas de dentro do parênteses, ó. Fiz a primeira, a segunda e a terceira. Vou desmembrar em cima até chegar no 3. Vou desmembrar o 8 até chegar no 5, né, que é o maior deles. Eu desmembro o de cima até chegar no maior do de baixo. E aqui também. Para quê? Para que eu possa cancelar cada um deles. Bom, fazendo as continhas, ó, o que sobrou em cima? Sobrou 5, 6, 5, 4, 8, 7, 6, 5, 4. Então eu coloquei tudo aqui, ó, tudo que sobrou. Porque está tudo multiplicando. E o que sobrou embaixo? Sobrou 3 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Coloquei aqui, ó. Bom, aí eu posso cancelar o 6 com o 3 fatorial. Por quê, professor? Porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai me dar 6, por isso que eu posso cortar. Posso cortar com outro 6, então eu cortei os dois, porque vale a mesma coisa. O que sobrou em cima? Sobrou 5, 4, 8, 7, 5 e 4, dividido por 2. Então multipliquei e dividi por 2, deu 11.200. Seria a letra C como resposta, ok? Então tome muito cuidado que aqui eu tenho 3 combinações e lembre-se, eu estou multiplicando porque eu lembrei que o E multiplica. Se fosse ou, eu ia ter que fazer o que com os resultados? Somar. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui com vocês uma correção de alguns exercícios de um livro didático, né, de ensino médio. Depois eu posso estar passando para vocês qual é o livro, para vocês entenderem melhor de que exercício que eu estou falando. Mas, assim, a ideia do vídeo é que vocês possam pegar as correções como exemplos, para vocês fazerem os exercícios que forem propostos, tá? Então aqui é só para vocês terem uma ideia a mais, né, de como trabalhar esse conteúdo de combinação simples. Então, bora para os exercícios. No exercício 40 fala o seguinte: quantas equipes de 3 astronautas podem ser formados com 20 astronautas? Eu deixei para vocês na aula passada essa formulazinha de combinação simples, onde o N significa o total de pessoas, o total de elementos, e o P é o tamanho do grupo que eu quero formar. Aí eu vou pegar o total e fazer o fatorial e jogar na formulazinha, ó, P fatorial menos N menos P fatorial. Então, para fazer combinações, é só jogar nessa formulazinha. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um total N, né, de 20 astronautas e eu quero formar um grupinho P de quantos astronautas? De 3. Então a gente joga na formulazinha, olha só, no exercício 40. 20 e 3. 20 é o total, 3 é o grupo. Então jogando nessa formulazinha aqui, ó, o que a gente tem? 20 fatorial, aí vem 3 fatorial, e de onde eu tirei o 17? O 17 é N menos P, ou seja, 20 menos 3, que vai dar o quê? 17. Ok? Aí ficou o quê? 17 fatorial, certo? O que acontece? Eu vou desmembrar o 20 até chegar no 17 fatorial. Aqui, ó, teria o 17 fatorial. Por que eu não fiz até o 17? Porque o 17 cancelou com esse 17 aqui, ó, certo? Aqui que sobrou? Sobrou 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Lá em cima ficou o quê? 20, 19, 18. Aí eu simplifiquei, ó. O 18 com 3. 18 dividido por 3 vai dar 6. 20 dividido para 2, né? Vai dar 10. Então ficou 10 vezes 19 vezes 6. Dá 1.140 grupos de 3 em 3. Ok? Essa era a letra número 40.
Na 41, diz quantas equipes diferentes de vôlei podemos montar ou escalar, tendo à disposição 10 meninas que jogam em qualquer posição. Então, olha só, a gente tem que lembrar que no vôlei cabe quantas pessoas na quadra? 6. Então, olha só, o meu P é o tamanho do time, né, que é 6 pessoas, e o N é o total. Eu tenho quantas pessoas para escalar? 10. Então, jogando nessa formulazinha aqui em cima, ó, o 10 é meu N, né, e o 6 é o P, certo? E de onde eu tirei esse 4? É porque eu faço N menos P, ou seja, eu faço 10 menos 4 fatorial. Aí isso aqui vai me dar o quê? 10 menos 4, não, 10 menos 6 fatorial, que é o total menos o tamanho do time, né? Que vai me dar 4 fatorial, que é esse 4 que eu encontrei aqui. Bom, agora olha só, eu desmembro 10 até chegar no 6 fatorial. Aqui tem o 6, ó, 6 fatorial. Eu cancelo esse 6 com esse 6, por isso que ele não aparece aqui mais. Ó. E o 4 eu desmembro, ó, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Agora o que eu fiz aqui? Eu simplifiquei, ó, 8 dividido para 4 dá 2. Né? 9 dividido para 3 vai dar 3. Aí que eu fiz? 2 dividido para 2, você corta, fica 1, né? Aí eu cancelei. Então, o que sobrou? 10 vezes 3 vezes 7. 10 vezes 3 é 30. E 30 vezes 7 é 270. Tá? Essa é a 41. A 42 diz o seguinte: em uma prova de 10 questões, o aluno deve resolver apenas 8. De quantas maneiras diferentes ele pode escolher essas 8 questões? Então, agora eu vou formar um grupinho de 8. Então, olha só. O 10 é meu N, que é o total, e o grupo é 8 questões, é o meu P. Estou jogando na formulazinha ali em cima, ó. 10 aqui é o N, né? Então é 10 fatorial. P, né, é o 8. De onde eu tirei o 2? É porque é 10 menos 8. 10 menos 8 vai dar 2, que eu jogo nessa formulazinha aqui, ó. Em cima aqui, certo? Bom, desmembro 10 até chegar no maior que está aqui embaixo. Ó. Então vai ficar assim, ó, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Aí eu paro por aqui porque eu posso cortar esse 8 com esse 8. O que sobrou embaixo? Sobrou 2 fatorial. Ó, 2 vezes 1. 2 vezes 1 eu sei que eu posso fazer o quê? Eu posso pegar o 10 e dividir por 2, que vai dar 5. E 5 vezes 9 dá 45. Tá? Essa era a resposta da 42. Bom, continuando, a gente tem aqui o exercício 43. No 43, ele diz o seguinte: em uma associação, uma diretoria formada por 10 pessoas, 10, né? 6 homens e 4 mulheres. De quantas maneiras podemos formar uma associação, uma comissão dessa diretoria onde tenha 3 homens e 2 mulheres? Vamos ficar atentos à letrinha E. Como eu quero que na diretoria tenha 3 homens, né, 2 mulheres, eu tenho que multiplicar as respostas, ou seja, eu vou ter 6 homens, é meu N, né? Eu vou ter 6 homens e eu quero formar grupinhos de quantos homens? De 3. Depois eu vou ter o total de quantas mulheres? 4. Eu quero formar grupinho de quantas mulheres? De 2. E aqui eu tenho um E aqui no meio, ó. Então eu tenho que multiplicar essas duas coisas. Então por isso que eu joguei na fórmula no homem, depois na mulher. E as respostas eu faço o que com elas? Eu multiplico. Aqui, ó. Certo? Então, olha só. Jogando na forma, fica 6 fatorial sobre 3 fatorial. E quando eu tirei esse outro 3, eu subtraí, ó. 6 menos 3, vai dar 3 fatorial. Tá? Por quê? Porque eu estou jogando nessa fórmula aqui. Depois vem 4 fatorial. Aí vem 2 fatorial, que é o P. E de onde eu tirei esse outro 2? Eu subtraí, ó. 4 menos 2 dá 2. Por isso que ficou esse outro 2 fatorial. Desmembrando 6 até chegar no 3 fatorial. Ó. 3 fatorial. Aí eu cancelei esse 3 com um desses 3. Por exemplo, cancelei com o primeiro aqui. Aí sobrou só 3 fatorial, que é 3, 2, 1. Mesma coisa aqui, ó. O 4 fatorial eu desmembrei até no 2 fatorial. Aí eu cancelei esse 2 fatorial com um desses dois aqui, ó. E aqui embaixo sobrou só 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Feito isso, aí é só simplificar, ó. O 6 eu simplifiquei com esses dois, ó. Por quê? 3 vezes 2 não é 6? Então, esses dois cancela com 6.
4, eu cancelei com 2, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2. Lá em cima sobrou, então, o 5, o 4, o 2 e o 3. Pronto. 5 vezes 4 é 20, vezes 2 é 40. 40 vezes 3 vai dar 120. Essa é a resposta para a 43, ok? Lembre-se que você vai formar grupinhos, então você tem que saber duas coisas. Quem é o N, que é o total, né? E quem é o P, que é o tamanho do grupo. Depois é só fazer o quê? Jogar na formulazinha, quando eu estou falando de combinação. E se você vê a palavrinha E, tiver duas continhas, é porque você vai ter que multiplicar as respostas. Se no lugar do E tivesse ou, a combinação de ter 3 homens ou 2 mulheres, aí esse ou você vai somar as duas respostas. Não é? Bom, no próximo exercício é o 49. Aqui eu estou dizendo o seguinte: em uma classe tem 24 alunos, sendo 10 meninas e 14 meninos. De quantos modos podemos escolher? Então vamos lá. Então, aqui eu tenho homens e mulheres, certo? Então, os homens, qual é o total N? E de mulher, qual é o total N? Então, os homens, eu tenho 14. Mulheres, eu tenho 10. Pronto. Agora basta descobrir quem é o P. O P está nas alternativas. É o P, é o P, é o P e assim sucessivamente, certo? Então vamos lá. Olha só. Na letra A, o N é quanto? 14, né? 14 o quê, pessoal? Meninos, 14 homens. E eu quero formar um grupinho de quantos meninos? De 3. E eu tenho quantos meninos? 10. E eu quero formar grupinho de quantas meninas? 2. Então aqui está o 2. E por que eu estou multiplicando essas duas continhas? Porque eu estou vendo que entre eles eu tenho a letrinha E. O E pede para multiplicar. Então, a formulazinha aqui, a formulazinha aqui. Joguei na fórmula, que é essa aqui do canto, ó, E e N. Então ficou 14 fatorial e 10 fatorial. Pronto. Agora é só simplificar. O 14, eu desmembrei o 14 até chegar no 11 fatorial. Aí eu cancelei o 11 com esse 11. Sobrou só o que lá embaixo? 3 fatorial. Que é 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Mas esse 1 não precisou nem colocar. Certo? E o 10, eu desmembrei o 10 até chegar no 8 fatorial. Eu cancelei o 8 com esse 8. E esse aqui ficou o quê? 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é o próprio 2. Certo? Aqui eu simplifiquei agora. Olha só como é que ficou. 3 vezes 2, 3 vezes 2 mais 6. Então, 12 dividido para 6 dá o quê? 2. Pronto. 10 dividido para 2 vai dar o quê? 5. Pronto. Agora é só multiplicar. Ó. 14 vezes 13 vezes 2 vezes 5 vezes 9. Certo? Quando eu multiplico tudo isso, deu 16.380. Tá? Então, essa aqui é a resposta da letra A. Na letra B, ele pede quantos, 5 alunos quaisquer, ou seja, tanto faz homem ou mulher. Então, agora eu vou ignorar o número de 14 de meninos e de 10 meninos. Eu vou pegar o total. Qual é o total? 24. Então, esse aqui é meu N. Como tanto faz homem ou mulher, eu vou formar um grupo de quantos? De 5 pessoas quaisquer. Então, 5 é o meu P. Jogando na fórmula, de onde eu tirei esse 19? 19 é 24 menos 5, né? Que é o quê? N menos P. 24 menos 5 dá 19. Ok? Desmembrei o 24 até chegar no 19 fatorial. Aí eu cancelei o 19 com esse 19. Então aqui embaixo sobrou só quanto? 5 fatorial. Aí ficou ó, 5, 4, 3, 2. Aí é só simplificar. 5, por exemplo, 5, 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 2 dá 24. Eu posso cortar esse com esse e esse. Isso aqui tudo vai dar o quê? 24. Cancelo o 24 com esse 24. Tá? E aqui eu vou ter 20 e o 8. Aqui eu posso fazer o quê? O 28 não, aqui não é o 8, né? Aqui é o número 5. Né? 5 fatorial. Então 20 dividido para 5 vai dar o quê? 4. Então se eu multiplicar 23 vezes 22 vezes 21 vezes 4, dá 42.504 módulos. Ok? E
para fechar, a letra C. Né? Na letra C, eu quero que tenha um menino e uma menina. Então, tá aqui, ó. Olha o Ezinho aqui no meio. Então, o que eu tenho? Eu tenho 14 homens, eu quero de um em um. Eu tenho 10 meninos, eu quero de um em um. É bem fácil, né? Se eu quero formar grupo de um em um, eu posso formar apenas quantos grupos? 14. E de mulher, apenas quanto? 10. Mas eu quero menina e menina. Então, eu tenho que multiplicar as duas respostas. Então, 14 vezes 10, 140 módulos. Tá? Esse aí era o exercício 49. Vamos para o último, né? Seria o 52. Considere 10 pontos, sendo 6 na reta R e 4 na reta S. De quantos modos podemos formar triângulos com esses vértices? Então, lembrando isso aqui que eu expliquei na última aula. Para formar triângulo, eu tenho que ligar um vértice a dois vértices da outra reta. Aí eu formo um triângulo. Eu poderia formar assim, poderia formar um triângulo ligando esses pontos aqui, ó. Por exemplo, se aqui fosse o A, aqui fosse o F e aqui fosse o G. Poderia ser assim. De quantos modos eu posso formar um triângulo? Bom, para mim formar um triângulo, os três pontos eles não podem estar alinhados, eles têm que ficar assim, ó. Então aqui eu formo um triângulo. Se os três pontos estiverem na reta, ó, tipo A, B, C, esse aqui não forma triângulo. Então se eu ligar esse ponto, esse ponto, esse ponto, não é triângulo. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que formar grupinhos de 3 em 3, de modo que formem triângulos, e grupinhos de 3 em 3, de modo que não formam triângulos. Então olha só, no nosso exemplo. Eu tenho quantos pontos no total? 10. Se eu formar grupinhos de 3 em 3, aqui eu vou ter grupinhos que são triângulos e grupinhos que não são triângulos. Então, esse aqui, vamos supor, isso aqui é o total. Aqui tem triângulos e não triângulos. Se eu pegar aqui na reta R, eu tenho 6 pontos. E eu formar grupinho de 3, isso aqui vai me formar um monte de grupos de 3 em 3 que não são triângulos. Não são triângulos. E aqui na reta S, se eu ligar qualquer um desses 4 pontos aqui, ó, se eu ligar de 3 em 3, também eu vou formar um monte de não triângulos. Então, olha só, aqui eu tenho os triângulos e não triângulos nesse total. Se eu tiro os não triângulos, né, só sobra triângulo. Então, jogando na fórmula cada um deles, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, 10 fatorial. Lembrando que onde eu tirei o 7, eu estou subtraindo. Ó, 10 tira 3, fica 7. E aqui eu estou subtraindo também. Ó, 6 menos 3, fica 3. Aqui também, ó, subtrai aqui, ó, 4 menos 3, fica 1. Por causa da fórmula. Tá? Feito isso, o que a gente tem aqui? Deixa eu só fazer direitinho para você entender. Ó. Aqui eu vou ter, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 3 fatorial, 7 fatorial. Cancela aqui. O que é o 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então eu posso cancelar o 8 com esse 2, aí esse 8 vira um 4. Posso cancelar o 9 com o 3, aí esse 9 vira um 3, porque eu estou dividindo, ó, 9 por 3. Pronto, então agora eu tenho 10 vezes 3 é 30, e 30 vezes 4, 120. Então aqui eu tenho 120, certo? Muito bem. E aqui, vamos fazer o outro também. Ó. Aqui vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Parei no 3 fatorial, por quê? Porque eu tenho 3 fatorial, 3 fatorial. Cancela. Aqui embaixo não é 3 vezes 2 vezes 1? Isso aqui vai me dar o quê? 6. Então, eu posso cortar esse com 6. O que sobrou? 5 vezes 4. 5 vezes 4 é o quê? 20. Menos 20. E esse último aqui? 4 fatorial vezes 3 fatorial. Então, 3 fatorial e 1 fatorial. Cancela esses aqui. 4 dividido para 1 dá 4. Então, aqui é menos 4. Pronto. Essa é a resposta. Ou seja, se eu pegar 120 tira 20, vai dar 100. Menos 4 vai dar 96 módulos. Ou seja, 96 triângulos eu consigo formar, tá? Ligando 3 pontos nessas retas aí, ok? Bom, pessoal, então encerramos aqui a nossa aula. Esse é o código do Socrative, né, para vocês colocarem. E a gente se vê então até a próxima aula, tá? Um abraço e bons estudos.